Na Europa, no início do século XX, nós tínhamos a sensação que isto ia ser um século extraordinário. Que ia haver prosperidade, que ia haver uma paz e que, firmado nessa paz, a prosperidade na Europa iria crescer enormemente. E que nós finalmente iríamos dar o passo de construir uma sociedade plena, onde as desigualdades cada vez fossem menores e onde iria haver uma paz estendida por toda a Europa. Mas, ao longo dos anos, nós começámos a ver que provavelmente não era assim tão fácil e que aquilo que nós vivemos no final do século passado ia ser muito mais difícil de implementar durante este século. Um dos índices que serve para avaliar a qualidade de vida de uma população a nível europeu é o índice de pobreza. E este índice de pobreza estabelece que qualquer pessoa que vive abaixo dos 60% daquilo que é o salário médio da população é considerado pobre. Por exemplo, em 2003, em Portugal, uma pessoa era considerada pobre se ganhasse anualmente menos de 4.149 euros. Se num ano uma pessoa ganhasse menos que isso, era considerado pobre. Mas com o avançar dos anos e também da economia, esse valor mudou. O ano passado, uma pessoa era considerada pobre se ganhasse menos de 7.588 euros. Ou seja, num espaço de 20 anos, quase que duplicou o montante pelo qual se pode dizer que uma pessoa é pobre. Apesar disso, o índice de pobreza foi diminuindo ainda que ligeiramente. Mas continuamos a ter cerca de 20% da população que vive no limiar ou abaixo do limiar de pobreza. Ou seja, continuamos a ter pessoas que não têm o suficiente para se dizer que têm a dignidade de ter uma vida estável e que podem chegar e alcançar tudo aquilo que a maior parte da população, os 80% da população, conseguem alcançar. Por isso, nós temos que levar muito a sério quando as pessoas perguntam se realmente o percurso que foi feito fez com que alguma coisa realmente mudasse na nossa sociedade nos últimos séculos, nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas. Será que aquilo que foi alcançado mudou radicalmente? Aquilo que é o acesso à dignidade das pessoas? E como igreja, nós vamos fazer uma pergunta ainda mais que pode lançar-nos inquietações. Como igreja, nas últimas 2 décadas, 3 décadas, nós temos respondido à chamada de Deus para nós ou temos deixado que o conforto que foi alcançado e que fez com que, por exemplo, o limite de pobreza subisse imenso, também chegasse até nós e nós ficássemos confortáveis no nosso canto, esquecendo qual é a chamada de Deus para nós como igrejas? E aqui, tenho que vos dizer, podemos falar de forma geral, mas falar de forma geral é sempre muito bonito, porque parece que a igreja é uma instituição da qual nós não pertencemos. Mas a pergunta é muito pessoal. Cada um de nós acomodou-se ou aceitou o desafio que Deus tem lançado constantemente e continua a lançar para cada um de nós de abraçarmos o seu plano, o seu reino, para que onde quer que nós sejamos, o reino de Deus possa crescer. É que quanto melhor cuidarmos da nossa relação com Deus, melhor cuidamos da nossa casa espiritual, da nossa casa familiar e da nossa comunidade. Porém, há algo que nós temos que saber. Se o nosso coração não estiver voltado para Jesus, seja qual for o caminho que nós queiramos seguir, vamos ter sempre dificuldades em implementar a vontade de Deus através de Jesus nas nossas vidas. Nós podemos ter um enorme desejo como igreja de fazer a diferença. Se não tivermos um encontro claro e direto com Jesus, pessoal com Jesus, nós vamos manter-nos mornos. E nós sabemos o que é que Apocalipse diz, que acontecem àqueles que são mornos. E eu sei que gostaríamos de dizer, bem, mas aquilo não é para nós. Há textos que não são para nós, porque nós vimos todos os domingos à igreja. Tenho que vos dizer que é para nós. E a igreja é chamada a atenção. No dia em que forem mornos, o Senhor irá vomitar-nos da sua boca.
Então, lembras-te do momento em que conheceste Jesus ou que tiveste aquilo mais parecido com o que podemos chamar conversão? Alguém se lembra? Obrigado, João. Obrigado, Virgínia. Bem, se não se lembram, é bom que durante a semana possam pensar sobre isso. Para duas coisas. Para recordar a paixão que sentiram desse dia e, se não encontraram Jesus ainda, para não se andarem a enganar as próximas décadas. Porque quando nós conhecemos Jesus, há algo que é extraordinário. Quando nós realmente conhecemos Jesus, nós somos como aqueles discípulos de Emaús, que quando encontraram Jesus no caminho, o coração ardeu-lhes, porque sabiam que estavam diante do Senhor, mesmo não o reconhecendo, face a face. Arde o teu coração quando pegas na Bíblia e queres falar de Jesus a quem está ao teu lado. Hoje desafio-vos a refletirmos sobre o exemplo de uma mulher. Uma mulher que encontrou Jesus ressuscitado através daquilo que foi a pregação de Paulo e dos seus companheiros. E como isso vai transformar completamente a vida, não propriamente dela, mas também dela e de todos aqueles que estão à sua volta. Lídia, que encontramos no capítulo 16 de Atos, ela era uma mulher de negócios que vinha de uma cidade de comerciantes. Tiatira era uma cidade de negociantes que tingiam o tecido cor púrpura. E a cor púrpura naquela altura era sinal de realeza. Hoje usamos a cor púrpura como sinal de espera, mas também de realeza. Como sinal de reflexão da chegada de Jesus, por isso, mas também de realeza. Sofrimento, mas também de realeza. É que aquele a quem esperamos é o Rei dos Reis. Então, durante o tempo de Advento, a cor que nós usamos na igreja é a cor púrpura. Para recordar que aquele que esperamos é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E quer ser Senhor das nossas vidas. E uma coisa muito clara, quando se é Senhor de alguém, é que não aceita negociação. Quando se é Senhor de alguém, quando nós estamos debaixo da senhoria de alguém, nós obedecemos. Podemos obedecer por medo ou por confiança. No caso de Jesus, é por confiança e amor, não por medo. Então, nós temos esta mulher que tinge tecidos, e são tecidos caros, e que se encontra à beira do rio, porque naquela cidade não havia sinagoga. Sabem quantos homens é que eram necessários para ter uma sinagoga numa cidade? Era necessário 10 homens. Isso significa que a população judaica, ou simpatizantes do judaísmo, em Filipos era muito reduzida. Era tão reduzida que não havia sequer sinagoga. Sabem onde é que é Filipos? Filipos é na Macedónia. Ou seja, é na Europa. Este é o primeiro momento em que o Evangelho sai do Oriente e, por indicação de Deus, entra na Europa. Então, sabem uma coisa extraordinária? Lídia é o primeiro exemplo de um europeu que se converte a Jesus. Lídia é o primeiro exemplo de um europeu, de uma família que aceita Jesus e se converte e vê a sua vida transformada por Jesus. E há coisas extraordinárias que nós podemos estar a escapar-nos ainda durante a nossa vida. É que nós temos famílias à nossa volta onde não há ninguém que conheça Jesus. Nós temos locais de trabalho onde não há ninguém que conheça Jesus. Eu tenho que vos dizer, eu digo-vos isto muitas vezes, não é pelo facto de ouvirem um nome no ar, ou ver televisão, ou saberem que é Natal, que as pessoas conhecem Jesus. Não é assim que se conhece Jesus. Conheces Jesus quando há um encontro pessoal com aquele que transforma as nossas vidas. Então, nos nossos locais de trabalho, nas nossas famílias, nas famílias que estão à nossa volta, ainda há locais inteiros onde não há ninguém que conheça Jesus. E quando não há ninguém que conheça Jesus, é difícil conquistar uma família inteira. Quando não há um único sequer que veja a sua vida transformada pela presença do Senhor. Então, quando nós oramos, Senhor, usa-nos para que este mundo conheça Jesus, o que é que nós estamos a dizer realmente?
Se Paulo não tivesse ido a Filipos, Lídia não iria conhecer Jesus. Se tu não falares de Jesus no teu local de trabalho, as pessoas que estão à tua frente não irão conhecer Jesus. Se a tua família não conhece Jesus e tu não foste tu a falar, estás à espera que quem vá falar? Paulo foi, e esta mulher que era temente a Deus, gentia, mas que tinha uma inclinação para Deus, e por isso estava reunida à beira do rio, juntamente com outras mulheres, a orar. Esta mulher ouviu Paulo. E o texto diz-nos uma coisa extraordinária. Deus abriu o seu coração para que a obra acontecesse. Uma coisa que nós temos que saber é, quando vamos falar de Jesus às pessoas, nós não vamos converter ninguém. Não há nada que nenhum de nós possa fazer para que a pessoa que está à nossa frente aceite Jesus como Senhor e Salvador. Isso é a obra do Espírito Santo. O nosso papel é sermos veículos daquilo que o Espírito Santo quer fazer. Então nós temos dito muitas vezes, e nesta minissérie muito mais, se não sabem o que orar, orem para que o Espírito Santo tome conta da vossa vida. Para que possam ser cartas abertas, escritas pelo poder do Deus vivo às pessoas que estão à vossa volta. Luís, mas depois as pessoas podem ser chatas e não vão aceitar e depois vai ficar num ambiente estranho. Lembram-se do Edilberto, que esteve connosco há uns meses atrás? E que nos falou de como homens e mulheres literalmente morrem nos dias de hoje para que o nome de Jesus chegue àqueles que ainda não o conhecem. Realmente é uma questão de perspectiva. E por isso vos perguntava ao início se nós não nos deixamos inundar pelo mundo que nos rodeia. Por um conforto que nos faz ficar quietos nos nossos lugares, a proteger-nos, quando há uma imensidão, há milhões de pessoas à nossa volta, há milhares de pessoas nas nossas cidades que ainda não conhecem Jesus. Mas no dia que forem, o que o texto nos diz é que é o próprio Deus que vai abrir o coração das pessoas para que elas possam escutar a palavra. Agora, o que acontece é algo extraordinário. Aquela mulher, quando escuta Paulo, o seu coração abre-se, ela aceita, converte-se, é batizada, e não somente ela, toda a família é batizada. Hoje vivemos num mundo ocidental que diz, bem, os meus filhos, quando tiverem a idade, eles vão escolher o caminho que querem seguir. Nós educamos-los na nossa sociedade, e depois eles, quando tiverem idade, escolhem o caminho a seguir. Eu gostava que me dissessem em que parte da Bíblia é que isso está escrito. Deve ser em Achismos 4. Porque na Bíblia que é escrita e que nós temos diante de nós, isso não é encontrado em lado nenhum. Isso é uma forma de nós nos desculpabilizarmos, de nós não queremos assumir a responsabilidade de pais, não queremos assumir a nossa responsabilidade de adultos, continuamos a ser meninos que continuam a precisar de ser alimentados com leite, em vez de recebermos carne espiritual. Nós somos homens e mulheres, muitos de nós conhecemos Deus e Jesus há décadas e continuamos a achar que as crianças, as pessoas que conhecemos, podem escolher o caminho que quiserem. Quando nós não achamos importante que os nossos filhos conheçam a palavra, eles não vão só achar que não é importante, eles vão achar que é dispensável. É nosso papel sermos os homens e as mulheres que, uma vez conhecendo Jesus, vamos levar a nossa família a conhecer Jesus também. A conversão é obra do Espírito. Levar a palavra é responsabilidade nossa. E vai ser extraordinário, no momento em que nós assumirmos a nossa responsabilidade de homens e mulheres maduros, vermos aquilo que Deus vai fazer através de nós. Muitas vezes nós não vemos milagres, e não vemos milagres porque na realidade nós não acreditamos que eles são possíveis.
Deixem-me corrigir. Nós muitas vezes achamos que eles são possíveis, mas não para nós. São possíveis para outras pessoas, para outras famílias, mas não para nós. Então o que nós estamos a fazer na realidade é duvidar que aquilo que Deus tem para os seus filhos possa ser para nós também. Mas o texto diz-nos de forma de fio a pavio que os milagres estão disponíveis para todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus. O que é que tens que entregar nas mãos de Jesus para que seja Ele a cuidar? O que é que tens que entregar? Não é dizer, Senhor, olha, eu estou a precisar desta lista e gostaria que tu resolvesses os meus problemas. Se possível, no final do mês, o Euromilhões vinha mesmo a calhar que o novo ano ia ser fantástico a fazer umas obras na minha casa. Não estou a falar disso. Estou a falar Senhor, eu entrego nas tuas mãos e confio que a tua vontade vai ser feita. Isso é milagre. O que é que tenho que entregar nas mãos do Senhor? Lídia entregou a sua família, pelos vistos, e todos foram batizados. Compreendem que nós estamos a falar muitas vezes de patamares diferentes? O que é que para vocês é um milagre de Deus? É ver a vossa vida curada? Pode ser um milagre. Mas muitas vezes confundimos o nosso conforto pessoal com aquilo que nos vai dar a certeza de que Deus existe. E essa promessa não é dada em lado nenhum na Bíblia. Agora, encontrar o nosso irmão, realmente o nosso irmão de sangue que não conhecem Jesus, ou os nossos pais, ou os nossos filhos, ou os nossos vizinhos na eternidade, isso é um milagre. É um milagre poderem dizer, eu conheci esta pessoa e ela era do piorio. E ela conheceu Jesus. E a sua vida foi transformada. E a sua casa foi... Isso é milagre. Quem é que querem entregar nas mãos do Pai? Semana passada lançámos um desafio. Não sei se o levaram a sério. Durante o ano que vem, escolham uma pessoa que vão entregar diariamente ao Pai em oração. E que vocês vão acompanhar no processo. Um ano. Para que possa ser cuidado, transformado. Escolheram alguém? Ainda vão a tempo. Sabem, vir ao domingo à igreja e falar sobre o texto bíblico e estarmos confortáveis. Bem, há lugares, há igrejas mais confortáveis. Não é o nosso objetivo. Não é mesmo. E se nós não acreditamos que o Espírito Santo está neste lugar e que o Senhor Jesus quer que nós possamos ver a nossa vida transformada e sermos transformados, estamos a perder tempo. Mas vou fechar portas, entregar a chave. O nosso papel é sermos discípulos de Jesus que vão em missão e sair da nossa zona de conforto, sair do nosso Oriente e irmos para uma Europa desconhecida. Irmos falar com pessoas e ver as suas vidas transformadas. Porque Deus já está a tocar os seus corações, eles só não conseguem descobrir, é o que aquilo significa. Amigos, o que quer que tenham planeado para a vossa vida, o que quer que seja, certifiquem-se junto do Pai que é aquilo que Ele quer para vocês. Porque independentemente do tamanho do vosso sonho, o sonho de Deus para vocês é muito maior do que aquilo que vocês conseguem imaginar neste momento. Deixem-me dar-vos algumas características de Lídia, que são reflexo de uma pessoa que encontra Jesus. Primeiro, Lídia é uma mulher de fé, diz-nos o versículo 14. Ela é descrita como uma temente a Deus.
Era uma mulher de fé. Ela conhecia Deus, não conhecia Jesus ainda, mas ela conhecia Deus. E ela encontrava-se todas as semanas para orar ao lado do rio. Quando nós nos encontramos neste lugar, é porque queremos ser tementes a Deus. Não é para nos sentirmos bem. Não é para termos força para mais uma semana. É porque somos tementes a Deus. E ser temente a Deus é escutar aquilo que Ele diz e aplicar à nossa vida. Muitas vezes podem ter-se perguntado, ou podem ainda estar a perguntar-se, mas porquê é que a minha vida continua estagnada? Estás a escutar o que Deus está a dizer? Estás a aplicar? Se não estás, aí está a tua resposta para a tua vida estagnada. Não estás só, amigos. Isto aqui é por ciclos. Às vezes nós andamos um bocadinho, outras vezes estagnamos, mas se sentes que a tua vida está estagnada, é a altura de escutares Deus. Seres temente a Deus, escutares e aplicares à tua vida. Porque quando isso acontecer, vai acontecer o que aconteceu a esta mulher. Primeiro, ela era uma mulher de fé, ela foi inundada pela presença do Senhor, quando ela escutou a voz de Paulo e como tudo aquilo que ela escutou de Paulo estava a ser trabalhado por Deus no seu coração, o seu coração abriu-se e ela pôde aceitar Jesus de forma muito fácil. A segunda coisa, ela era uma mulher de fé e ela converteu-se. Eu não sei o que é que vocês acham que é uma conversão. Se acham que conversão é unicamente de forma intelectual dizer faz sentido o que está a ser dito, isso não é uma conversão. Conversão é quando a nossa mente muda e mudando a nossa mente, a nossa prática também muda. A nossa mente faz com que tudo à nossa volta mude. Tu sentes que há alguma diferença entre aquilo que tu vives e aquilo que as outras pessoas vivem à tua volta que não são cristãos? Se não há, há um problema grave. Porque na realidade nós somos chamados a ser iguais a Jesus. E Jesus não era nada igual àquilo que a sociedade era. Nós somos chamados a ser aqueles que as pessoas olham e dizem: vejam como eles se amam. Vejam como eles cuidam uns dos outros. Vejam como eles são honestos. Vejam como a palavra de Deus, o sim é um sim e o não é um não. Sentem que há essa diferença na vossa vida? Por fim, quando Lídia foi tocada, ela converteu-se, foi batizada e a seguir ela fez algo extraordinário. Ela convidou toda a gente para a sua casa. Todos aqueles que estavam dentro de si foram convidados para a sua casa. Uma coisa que nós temos que saber é que no momento em que nos convertemos, nós tomamos consciência de uma coisa muito clara. Nada daquilo que nós temos é nosso. Enquanto nós acharmos que é algo que é nosso, nós não estamos a negociar com Deus a nossa adesão ao reino. No reino de Deus nada é nosso. Pode dizer, sim, mas sou eu que estou a pagar o empréstimo. Sim, com o dinheiro que Deus te dá. Tudo aquilo que nós temos deve servir para honrar o reino. Porque se não está a honrar o reino, sabem quem é que está a honrar? O mundo. O nosso desejo, mas não o reino. Sabem porque é que o cristianismo não cresce no mundo ocidental? Porque os cristãos deixaram de ser discípulos de Jesus. Lídia convidou toda a gente para a sua casa. E o texto diz uma coisa extraordinária. O que ela diz é: se acham que eu realmente creio no Senhor, então venham. Que nós possamos dizer o mesmo. Se acham que eu sou digno da vossa presença, então venham. Se acham que olhando para mim vem Jesus, então venham. Que quem for à vossa casa possa ir e encontrar Jesus quando vai à vossa casa. Está na altura de fazermos a separação de águas, amigos. Mesmo.
Está na altura de quem olhar para nós possa ver lampejos de Jesus. Na forma de agir, na forma de pensar, na forma de lidarmos com quem está à nossa volta. Quem olhar para nós tem que ver Jesus, porque se não vir Jesus... Então, peço-vos, exorto-vos mesmo, peçam ajuda. Deve ser muito triste viver uma vida inteira dentro de uma igreja e não sentir paixão. Não sentir um amor profundo por Jesus e por aqueles que estão à volta. Não querer que quem está à nossa volta possa conhecer aquele que salvou a nossa vida. Se não sentem isso, seja qual for a igreja que estão a ir, seja qual for a pessoa que reconhecem a autoridade espiritual, peçam ajuda. Não há pessoa que seja velha demais para ver a sua vida transformada pelo amor de Jesus. Não há. Tenham a idade, hoje a irmã Virgínia é a nossa amiga de mais idade aqui. Tenha a idade da irmã Virgínia, ou o mais novo, hoje não sei quem é, mas algum dos meninos que ali está. Seja qual for a idade, nós vamos a tempo de conhecer Jesus. E quem olhar para vós, possa ver Jesus. Ou então, dizer, Senhor, não é o meu tempo. Não vou aceitar essa responsabilidade. Mas temos que ser honestos uns com os outros. Nós, como igreja, se nós forem ver a história, vocês vão encontrar vários homens e também mulheres que entregaram a sua vida a Jesus e a sua vida mudou completamente. Bem, na Bíblia tem Zaqueu. Aquele homem que não conhecia, que não conseguia ver Jesus e subiu a uma árvore e quando estava lá em cima empoleirado, espetáculo extremamente bonito, se fosse eu partia-me todo, caía lá e seria um espetáculo triste. Estava lá em cima, Mafalda, não sabes. Estava lá empoleirado, chega Jesus e diz, Zaqueu, desce que eu hoje vou entrar em tua casa. E sabem o que é que isso fez na vida de Zaqueu? Zaqueu, quando conheceu Jesus, disse, todas as pessoas que eu enganei, eu vou ver 4 vezes mais. E metade daquilo que eu tenho vou dar aos pobres. Porque conheceu Jesus. Mais tarde, nós vamos encontrar John Wesley, a Igreja Metodista, em que um dos fundamentos da Igreja Metodista era convidar pessoas para casa, para que as pessoas pudessem ser vulneráveis, para que as pessoas pudessem ser honestas. Nós hoje parecemos capas, máscaras, diante uns dos outros, porque o que interessa é o que o meu irmão vai estar a pensar quando o que Deus está a pensar é que realmente é aquilo que interessa. E com essa abertura, onde as pessoas puderam ser vulneráveis diante umas das outras, onde pôde haver oração, a Igreja Metodista espalhou-se de forma estrondosa em Inglaterra. Porque havia espaço para ser vulnerável. Há confiança, porque só sendo vulneráveis pode haver perdão e só havendo perdão pode haver transformação. Eu não sei o que é que te anda a incomodar neste momento, eu não sei qual é que é a mágoa, a dor, o pecado que te anda a consumir, mas eu te posso garantir que seja ele qual for, Deus pode libertar-te disso em Cristo Jesus. Procura homens e mulheres maduros espiritualmente para quem possas confessar e que possam ajudar no caminho. Não permitas continuar a viver dessa forma. Não te permitas continuar a sofrer. Cristo já veio para te libertar do que é que anda a consumir. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, que fundou as Irmãs da Caridade na Índia e que começou a acolher todos aqueles que eram marginalizados pela sociedade e fez do seu lugar uma casa para todos aqueles que, indo lá, podiam encontrar Jesus, porque Jesus já lá estava. E quando mais ninguém olhava para aqueles leprosos, para aqueles sem abrigo, para aquelas pessoas que viviam de forma indigna, havia pessoas que queriam abrir as suas casas para que houvesse dignidade. Nós que dizemos, eu conheço Jesus, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus. A quem é que estamos a acolher realmente? Eu disse, este último mês é bem duro, porque nós estamos habituados a ser igreja ao domingo de manhã.
E não é possível ser igreja ao domingo de manhã. O livro de Atos, que nós estamos a ver ao longo deste ano, deixa isso muito claro. Ou a nossa vida muda, ou a nossa mente muda, ou nós andamos a enganar-nos. E eu não quero mesmo que nós, como igreja, nos andemos a enganar. Eu não quero mesmo que nós saiamos de uma relação, muitas vezes de décadas, e chegar ao final da vida completamente angustiados porque não conhecemos Jesus. Eu nego-me a viver dessa forma. Então assumam um compromisso de serem honestos uns com os outros. Está na altura de serem honestos uns com os outros. Não há nenhuma máscara que possam ter que Jesus não conheça o que está por trás. Não há nada que o teu irmão possa pensar que aquilo que Cristo pensa de ti não seja mais importante. E o que Ele te diz a ti é: tu és um filho e uma filha amada. E tens um lugar na casa do Pai. Faz o caminho de regresso à casa do Pai. Então, hoje quero que se façam uma pergunta a vocês mesmos. O teu coração neste advento está aberto para a transformação ou não está aberto para a transformação? Nós só podemos caminhar e ajudar aqueles que estão à nossa volta se eles souberem onde estão para serem ajudados. Tu sentes que o teu coração está disposto a ser transformado ou que não está disposto? Tu queres ser transformado ou queres apenas ter paz porque a tua vida cansou-te imenso, passaste por dificuldades e agora queres só ter um momento de silêncio, de paz? É que ter paz momentânea não é o mesmo que ser transformado por Jesus. Eu, quando vou de férias, desligo o telemóvel e durante uma semana é como se estivesse a viver noutro planeta. Até que vou ligar o telemóvel. Isso não é transformação. Isso é paz durante um período de tempo. Ando à procura de paz ou de transformação. Hoje, nesta manhã, que olhem para Lídia e possam querer aprender com ela e ser igual a ela. Pessoas reconhecidas pelo seu trabalho, um trabalho que dignifica e honra, um trabalho que torna o mundo melhor. Possam ser reconhecidas como pessoas que abrem o coração a Jesus. E abrindo o coração a Jesus, permitem que a sua graça entre na vossa vida e sejam transformados pela graça de Deus e assim podem ser usados como instrumentos de Deus naqueles que estão à vossa volta. E depois que possam usar a vossa casa para acolher aqueles que têm a mesma fé. A minha oração esta manhã é que possas compreender que a casa onde tu habitas não é tua. É do Pai. Seja qual for a tua casa, é do Pai. Então usa para o reino. E se tiveres que escrever e assumir compromissos sérios, assume compromissos sérios. Se forem casados, falem com o vosso cônjuge. Digam o que querem fazer com a vossa vida. É muito triste. Nós dizemos só, não, eu daqui a 5 anos quero estar no patamar acima daquele que estou agora na empresa onde estou. Mas também é triste dizer, eu daqui a 5 anos quero estar noutra empresa que não é esta onde estou. Se o que nos move são metas profissionais unicamente, nós devemos andar completamente de rastros. Qual é o vosso compromisso com o reino daqui a 5 anos? Onde é que querem estar? Querem estar em Jerusalém, no sítio de conforto? Querem estar em Samaria, que é um bocadinho desconfortável mesmo assim, é perto de casa? Querem estar nos confins da terra? Querem estar em Filipos? Querem estar à beira de um rio onde há pessoas que ainda não conhecem Jesus?
Querem que a vossa casa honre Jesus, querem ter a alegria de ter a vossa casa cheia de pessoas ansiosas por conhecer Jesus, querem estar sozinhos. Onde é que querem estar daqui a 5 anos? E aí a igreja, nós como igreja, não vos podemos dizer onde é que vocês querem estar. Isso é uma relação pessoal, cada um de vocês vai ter que ter com o Deus, nosso Pai, olhando para Jesus através da ação do Espírito Santo. Conseguem fazer isso? Conseguem pensar onde é que querem estar daqui a 5 anos a nível espiritual? Este é o meu desafio para vós. E digo-vos isto porque sei que é muito duro fazer isso. Eu demorei algum tempo, mas eu sei onde é que quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos a nível espiritual. Sabendo que Deus pode mudar a rota de uma forma. Mas se vocês não pensarem na vossa vida espiritual, ninguém vai pensar, amigos. Se vocês não souberem o que querem fazer ao lado do Pai, não há ninguém que vos vá indicar. E daqui a 5 anos sabem o que é que vocês estão a fazer? Vamos estar sentados neste lugar. Provavelmente eu de pé, vocês sentados. E vamos estar a escutar as mesmas coisas. A ficar na mesma incomodados ou a abanar a cabeça da mesma forma, porque não mudou nada. E as pessoas que estão à nossa volta vão continuar a estar ao lado, no rio, à procura de serem alcançadas, de famílias serem alcançadas, porque nós não fizemos nada. E assim é a responsabilidade nossa. Não desanimem. Não estão a fazer esse caminho sozinhos. Eu gostava de ter tido um pastor que me tivesse dito isso. Demorei algum tempo a descobrir e tive que descobrir sozinho. Temos que ser honestos uns com os outros. A palavra tem que ser afiada e tem que rasgar o nosso interior para tirarmos as gorduras que não interessam e podemos viver voltados para o Pai. Que Deus nos ajude, amigos. Que a nossa casa possa pertencer ao Senhor.